Nós vamos meditar Apocalipse 22, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor vai estar dizendo assim, João, que nos escreve, vai estar dizendo assim, advertências e bênção final. O Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda a certeza, venho rapidamente. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Só um minutinho, amados. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero meditar com vocês hoje, é sobre algo que nós estamos vendo muito acontecer nos dias de hoje e que tem muitas vezes tirado a nossa paz e nos afligido nesses últimos dias. E essa palavra é exatamente sobre esse contexto que está aqui nesse texto que nós lemos, que é sobre tirar e acrescentar da palavra do Senhor. Amados, às vezes a gente tem comprado brigas, a gente tem se preocupado muito com o que vai acontecer, em querer resolver as coisas para o Senhor, mas esse texto, ele fala claramente ao nosso coração, e eu queria pontuar algumas coisas aqui. Ele diz assim, o Espírito e a noiva proclamam ou dizem, vem. A nossa preocupação maior hoje deve estar exatamente nisso, naquilo que o Senhor, ele já disse para nós. O Senhor, ele está voltando, e a nossa preocupação não tem que ser em defender a palavra. A própria palavra, ela já se defende. Não tem que ser em comprar brigas com ninguém, porque a própria palavra, ela já tem a defesa própria dela. Qual que tem que ser a nossa preocupação? Proclamar. Ele vem. E aqui continua dizendo, todos os que ouvirem digam, vem. Todos aqueles para o qual a palavra foi liberada, que a palavra já foi dita, diz, vem. Quem sentir sede, venha. O Senhor está fazendo aqui o que conosco, amados? Um convite. O Senhor está nos convidando para a presença dEle. O Senhor está nos convidando a declarar a palavra dEle. O Senhor está nos convidando a convidá-lo e a chamá-lo para que Ele venha. Irmã Lene, mas eu não quero morrer agora. Eu acho que quase ninguém quer, amados. Mas a gente tem que estar preparado para esse tempo. Para o tempo da vinda. Ele diz assim, todos quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Todos quanto desejarem. É uma escolha nossa. Nós temos que fazer essa escolha. Ir até Ele para que de graça possamos beber da água da vida, que é Ele.
Qual a advertência que ele faz aqui? No versículo 18, portanto, eu declaro a todos os que ouvem as palavras de profecia deste livro, da Bíblia, tudo que está escrito aqui, todos os que ouvem essas palavras que estão escritas aqui, de Gênesis a Apocalipse, ele está dizendo, se alguém lhes acrescentar, se alguém colocar mais alguma coisa aqui nesse livro, eu vou fazer com que seja acrescentado na vida dele todos os flagelos, todas as mazelas, todos os sofrimentos, todas as dores que estão descritas aqui neste livro. Então eu e você não temos que ficar preocupados com aqueles que estão tentando acrescentar coisas à palavra que não foi dita. E nós estamos vendo todos os dias pessoas querendo acrescentar coisas na conta de Deus, na conta de Jesus que ele não falou. Tem gente que está liberando palavras aí, dizendo que é a palavra que o Senhor Jesus não disse. O que ele liberou para nós, amados, já está escrito. Ele falou que ninguém pode acrescentar nada. Ele simplesmente deixou escrito para mim e para você aquilo que nós precisamos fazer para herdar a coroa da vida. E ele fala, aqueles que estão acrescentando palavras que não estão escritas, palavras que não foram ditas por ele, prestarão contas a ele. Elas não precisam prestar contas para nós. Nós não precisamos que elas prestem contas para nós do que elas estão dizendo contra o reino, contra a palavra, contra Jesus. Elas já têm um justo juiz para qual elas vão prestar conta. Nós não precisamos nos preocupar com a conta deles. Nós não precisamos colocar a conta deles no nosso crédito. Não podemos fazer isso. Cada um vai prestar conta ao Senhor da vida. Deus não pediu para que nenhum de nós defendêssemos ele. Você já viu em alguma parte da Bíblia Deus falando, Jesus falando para que alguém defendesse ele? Não. Não, porque nós nem podemos, nós não temos poder para isso, nós não temos mérito para isso. Não há nada em nós que possa fazer com que a gente entre em defesa de Jesus. Pedro, quando fez isso lá na cruz, lá no jardim, ele só piorou a situação. Não adianta. O Senhor só disse para nós, tome a sua cruz e me siga. Perdoe as coisas que acontecerem com você e me siga. Abandone esse seu eu, esse seu ego e me siga. Foi só isso que ele falou. Pedro tentou defender Jesus e não teve como. Ele diz para nós o quê? Descansarmos. Descansarmos nele, confiarmos nele, não se perturbar com aqueles que estão tentando fazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa para Deus. Como assim, irmã Leile? Estão falando coisas aí que Jesus abriu a porta, escancarou, e estão tentando enfiar pessoas lá dentro que o Senhor Jesus disse que não vai entrar nunca. Nunca! Apocalipse 21, 27 fala exatamente isso. Nela jamais entrará qualquer coisa impura. Onde? Na cidade santa. Não tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Se preocupem em estar lá. Se preocupe com isso. O Senhor Jesus, ele já declarou, não vai estar, não vai entrar.
Não se preocupe com quem não vai entrar. Se preocupe se você está a caminho. Não precisamos nos preocupar com esses que estão querendo acrescentar palavras ao Senhor, estão querendo acrescentar qualidades ao Senhor. Ele já disse, eu sou o que sou e não mudo. E ele continua dizendo assim, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele, grave bem, tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritos neste livro. Apocalipse 21 vai falar da cidade santa, leia depois. Aliás, domingo que vem nós vamos falar sobre ele. Se alguém tentar tirar qualquer palavra que seja daqui, meus amados, ele já tem a sua própria conta para prestar. Ele já terá o seu próprio juiz que irá julgá-lo. Não precisamos eu e você ficar tentando fazer com que essas pessoas não façam isso ou não façam aquilo. É bíblico, vai acontecer. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Pessoas tentando abolir versículos da Bíblia. Pessoas tentando fazer com que essas palavras da profecia se tornem preconceituosas, incitadoras de violência, incitadoras à morte. Não existe isso. A palavra que está declarada. Ninguém pode tirar o que está aqui, nem acrescentar o que está aqui. Aqueles que farão isso prestarão conta com o justo juiz. Não precisamos nos preocupar com tudo que nós estamos ouvindo ou vendo nas mídias sociais, seja na TV, seja no jornal, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja em que mídia for. Em todos os lugares onde nós estivermos vendo essas coisas, nós não precisamos nos preocupar com essas pessoas. Nós não precisamos pedir para que elas digam a verdade, porque elas não estão cientes disso. Elas não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não conhece não é liberto. Elas vão fazer isso. Mesmo que elas digam que as palavras de Deus é discurso de ódio, mesmo que elas dizem que nós estamos falando coisas, professando coisas que estão incitando a morte de alguém, isso não é verdade. Nós estamos falando aquilo que está liberado para nós, aquilo que nós cremos. Então não se preocupe com o que elas estão tentando acrescentar ou tirar. Nós cremos e falamos daquilo que nos foi ensinado. Nós não criamos nada disso, nós não inventamos nenhuma dessas falas. Elas nos foi deixada como testemunho verdadeiro e fiel. E é isso que o versículo 6 do capítulo 22 que nós lemos está dizendo. Diz assim, estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. Você não precisa ter medo de falá-las, porque elas são verdade. No versículo 7, no versículo 12, nos versículos 20, o Senhor está nos alertando. Ei, acorda, eis que eu estou voltando, eu venho sem demora. Ele diz assim, eis que venho sem demora. Com certeza venho rapidamente. Eis que venho em breve. É essa que tem que ser a nossa preocupação. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele deixou bem claro que aqueles que escolherem a vida de pecado, de iniquidade, vai prestar conta para ele. Aquele que escolhe a vida de pecado, que vai contra aquilo que ele deixou já escrito, já tem o seu lugar reservado na eternidade. Já tem. Ele falou claramente aqui, ó, aquele que estiver
livro, com nome escrito no livro. Esse mesmo livro que está escrito aqui, que nós lemos, ele vai trazer para nós o livro da vida. Ele vai nos ensinar como chegar lá. Por favor, não fique indignado. Não se indigne quando você vê o crescimento do pecado, o crescimento da iniquidade, porque é bíblico. Para que Jesus venha, isso vai ter que acontecer. O pecado vai ter que ser aumentado. Olha só o que diz o versículo 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é imundo, continue na impureza. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. No versículo 12, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma promessa para aquele que estiver buscando a santificação. Ele vai dizer bem assim: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Pelo amor de Deus, se preocupe em praticar as suas obras em Cristo. É isso que é importante para nós, a obra que eu estou fazendo em Cristo. A obra do outro é responsabilidade do outro. Por isso que ele diz que a salvação é individual. Por isso que todos nós temos que fazer a nossa escolha de onde é que nós vamos passar a eternidade. Você não pode escolher por ninguém. Se preocupe com a sua cruz e siga Jesus. E ore para aqueles que estão fora com o coração endurecido, para que o Espírito Santo os alcance e quebrante seus corações. Mas a escolha não será feita por nós. Por isso que ele fala, tome a sua cruz. Aquele que venha, aquele que ele vai premiar, ele é tudo individual. É pessoal, amados. Mas irmã Leile, o meu esposo, irmã Leile, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo. Amados, cada um vai ter que escolher aonde quer passar a eternidade. Infelizmente, nós não podemos escolher pelos nossos. Nós só podemos escolher por nós. O convite é pessoal, é intransferível. O meu filho não pode transferir o convite para mim, eu não posso transferir o convite para o meu filho, para o meu pai, para o meu esposo, para ninguém. É meu, é pessoal, venha. Ele fala, venha, é um só. E ele acrescentou aqui no versículo 10, ele diz assim, ó, o que você pode fazer pelos seus amados, que você se preocupa? Ele acrescentou a dica aqui para nós, o que eu tenho que fazer. Ele diz bem assim, não ocultes as palavras de profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. No versículo 14, 15 e 16, ele vai falar assim, bem-aventurados todos os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e pode adentrar pelos seus portais, por suas portas. E ele diz quem vai ficar de fora. No versículo 15, ele diz, no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Já está escrito aqui, gente. Não precisa a gente se preocupar em colocar ninguém lá. Ele já deixou escrito. Mas, irmã Leile, misericórdia que eu peco todos os dias, mas você tem acesso ao trono da graça todos os dias. Todos os dias você tem livre acesso ao Pai. Fala com Ele, se arrependa e
conserte e peça perdão. O problema são aqueles, o problema é quando nós não aceitamos que estamos no pecado e usamos a fraqueza da carne como desculpa para se arrepender. Eu quero dizer uma coisa aqui que o Senhor falou muito fortemente. Naquele dia, o Senhor não vai sentar no trono para ouvir desculpa. Naquele grande dia, o Senhor não vai parar para ouvir desculpa de ninguém, porque quando ele já estiver vindo, todo o joelho já vai estar dobrado diante dele. Aleluia! Aquele dia é dia de julgamento, não é dia de conversa. O dia de conversa é hoje, é agora. Naquele dia, quando ele estiver vindo, todo o joelho se dobrará para reconhecer que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Digno de abrir o selo. E naquele dia ele vai abrir o selo. Para quê, irmã Leile? Para ver se o nosso nome está lá. Apocalipse 20, 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem-aventurado os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e foram encontrados, escritos, que entraram pelas portas na cidade e foram encontrados escritos no livro da vida. É todo aquele, irmão. É todo o que foi encontrado no livro da vida. Não tem como arrebentar a porta, não tem como dar desculpa, não tem como chegar no último momento, Senhor, mas a minha carne era fraca, Senhor, mas eu não tinha força, Senhor, mas isso o Senhor diz que Ele é a nossa força, que Ele é aquele que nos faz entrar pelas portas. Amados, enquanto eu ministrava essa palavra, tem algo que o Senhor ministrou. Enquanto o Senhor ministrava ela no meu coração, o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele diz bem assim: filha, você sabe que no céu só entrará irmãos? Eu achei interessante. Não entrará pai, nem mãe, nem filho, nem amigo. Só irmãos. Porque lá nós teremos um único propósito: adorar o Senhor. Não vai ter uma casinha separada para nossa família lá, não. Lá é individual. É para adorar o Rei dos Reis junto com aqueles que já estão lá. Por favor, ore para aqueles que necessitam.